Boa noite a todos, agradecendo a presença, colocando como objetivo da audiência pública para debater sobre a regulamentação das ligações de água e luz em loteamento clandestino no município de Lages. Convidamos para fazer parte da mesa o senhor Charles Tom, diretor de operações nesse ato, representando o senhor Benjamin Schutz, secretário das Águas, Saneamento, SEMASA. Chamamos o senhor Jorge Zaineski, secretário de Planejamento de Lages. Convidamos o senhor Alia, diretor comercial da SEMASA. Assim que convidamos também o senhor José Cardoso, assim que chegar, ele pode vir para a mesa. Quero só avisar que 8 horas da noite, às 20 horas, o senhor Jorge Zaineski vai ter que sair às 20 horas. Então, está liberado. Ele vai falar para mim. Obrigado a todos, a presença de todos. Começamos a sessão. Para o uso da palavra, a sessão será por a lei 2545/2099, né? A presidência fixa o tempo em 1 hora e 30 minutos para a duração dos trabalhos e determina o tempo até 3 minutos para a manifestação de cada um inscrito. Gostaria de convidar o proponente da matéria, o vereador Domingos, que faça seu pronunciamento por 5 minutos, vereador. Senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência, estendo os cumprimentos aos colegas vereadores e à mesa seleta que aqui prontamente se dispôs a vir dar o esclarecimento e preocupada com certeza com a situação, e aproveito a cumprimentar os moradores de que é objeto esta conferência, esta audiência pública, esta reunião importante, é um documento. Gostaria de dizer que todos que aqui estão, inclusive alguns solicitaram que não tinham condições de estar aqui presente por causa da condução, não conseguimos encaminhar alguns ônibus para alguns bairros, mas as lideranças estão aqui, e essa audiência pública, senhor presidente, ela, Vossa Excelência sabe, é um documento, é um documentário oficial de o que sai daqui. Nós, com certeza, vamos utilizar para fazer proposições legislativas, fazer ações ao judiciário, fazer programas de atendimento a este problema ora colocado, que é o seguinte: os loteamentos clandestinos e irregulares, chamados os loteamentos ilegais, pela legislação que me parece lá de 1976, essa legislação coloca que o loteamento clandestino é aquele que não é conhecido pelo poder público, ou às vezes, quando conhecido, não tem condição de ser regularizado. Os irregulares, ele já está em situação de que pode ser regularizado, mas ele tem algum impedimento que não é possível fazer. A situação que nós trazemos aqui, e outros de áreas de risco, ou APP, são tantas as denominações para dizer que a urbanização da cidade precisa ter, não só no planejamento, mas na boa vontade de todos os governantes, inclusive de toda a população, quando vamos ocupar o solo urbano. Mas ocorre, senhor presidente, que o objeto desta audiência pública é a situação que está posta
no município de Lages. Nós tivemos, verificando algumas situações, e fomos até a Semasa, fomos até a Celesc, e nos disseram o seguinte, que não é possível regularizar ou ligar água e ligar a luz para esses terrenos ilegais, para esses lotes ilegais. E daí nos preocupou a seguinte situação, como é que uma família, que uma pessoa pode viver no escuro dentro da cidade ou viver sem água dentro da sua casa? Como é que pode acontecer um chamado apartheid social, onde uns têm água e os outros não têm? Independentemente de se aquela situação onde eles moram está ou não dentro da lei. Porque o problema maior é o direito universal na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que toda pessoa tem que ter a dignidade, tem que ter os direitos cidadãos. Agora, alguém pode me dizer, ele não deveria estar lá, porque é um terreno ilegal. Tudo bem, mas já fomos perguntar por que ele foi para lá? E se ele estiver lá, num lugar onde não deveria estar, vamos atender os seus direitos. E como é, e os seus deveres também. E como é que nós vamos resolver isso? Mais de 100 famílias, com certeza, e eu gostaria já de deixar uma pergunta aqui para a mesa, porque nós fizemos um georreferenciamento, gostaria de fazer esse pedido de informação em público, quantas famílias estão irregulares no município de Lages? São centenas, me parece. Isso não pode acontecer, senhor presidente. Eu gostaria de concluir em 1 minuto, se Vossa Excelência me permitir, esta apresentação. Pode ser? O que nós precisamos nesta audiência pública? Saber da mesa quantos lotes irregulares em situação não apenas clandestino, mas irregular nós temos. E depois, como nós podemos resolver o problema das pessoas que não têm água e não têm luz? O Ministério Público disse que não pode ligar. Com que base legal o Ministério Público está dizendo isso? Não encontrei, perguntei para advogados, se tem impedimento legal de ligar água ou luz para as famílias. Não tem uma lei que proíba a ligação de água e de luz, pelo menos aqui no município de Lages. E nem uma lei federal que diz não dá para ligar. O que coloca-se a legislação são condições. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Convidamos agora as pessoas que gostariam de falar. O senhor Elvio da Silva, líder comunitário da região sul. Também gostamos, um outro microfone, o senhor Jânio de Oliveira. Outro microfone, por favor, por 3 minutos. Boa noite, senhor presidente. Quero cumprimentar o proponente Domingos, né? Seu nome, cumprimentar todas as pessoas aí que se fazem presente no plenário. Primeiro de tudo, quero começar a minha fala já dando uma corneteadinha no vereador Márcio, que no último sábado falou que se preocupava com o ser humano, né? Isso é uma discussão que envolve ser humano, não sei se ele se justificou, mas aqui não está presente, né? E, assim, senhor presidente, eu vejo a solução de imediata, tá, para o problema em discussão e a solução para o futuro. Tá? De imediato, entendo que tem que sim pegar e ligar a água e a luz, é uma lógica. Como que uma família vai viver sem água e no escuro? Quero perguntar para os senhores juízes como que eles se sentiriam se tirasse o direito deles ter água e luz em casa. E se as pessoas não têm água e nem luz em casa,
é uma falha dupla, né? Falha do poder público, por muitas vezes não orientar tanto essas pessoas, né? E falha também das pessoas pela questão de também a informação está muito democratizada, né? Que é assim, ó, gente, façam, não encham o planeta, o Brasil de filhos, se controlem, tá? Tem que haver um controle de natalidade nesse país. Cada família, eu acho que 2 filhos é o suficiente. Não adianta começar a fazer filho, fazer neném, daqui a pouco não vai ter mais lugar, vai começar a faltar emprego, vai começar a faltar condições de ter uma saúde, né? Vai começar a faltar vagas nas escolas, como já está acontecendo. Então, a solução a longo prazo é isso. Tem que haver um controle de natalidade nesse país, gente. Tem que haver um controle, porque tendo um número X de pessoas de acordo com o país, que a nossa economia possa suportar, essa é a solução a longo prazo. Nós temos que começar a pensar no futuro e não viver um dia após o outro. Agora, com relação às famílias que estão vivendo nesse momento em áreas que a lei entende como irregular, não dá para desamparar, gente. Tem que dar condições, sim. Aí eu estou de acordo com o vereador Domingos, né? Tem que amparar, tem que ligar a água e tem que ligar a luz. Minha reflexão era essa, bem breve e objetiva, né? Mandar um abraço aí para todos os presentes e para os senhores vereadores, agradecendo pelo espaço. Fiquem com Deus. Tchau, gente. Boa noite, senhor presidente, ao pessoal presente, aos vereadores e ao pessoal da mesa. Eu faço as minhas palavras, as palavras do meu amigo. Como esse pessoal que tem água e luz em casa, como eles se sentiriam se chegasse em casa e não tivesse água e luz? Essa é a pergunta que eu me faço. E essas pessoas que moram em loteamentos clandestinos não estão lá porque elas querem. Faltou um pouco do poder público investir. Eu peço ao pessoal da Secretaria de Assistência Social, da Secretaria, o senhor, que me desculpe, mas eu esqueci o nome, que subam lá, que vejam a situação do pessoal. Ninguém está lá porque quer. Eu tenho certeza que todo o pessoal que está aí, ele quer acordar de manhã, poder acender uma luz, entendeu? Poder ir lá na pia, botar uma chaleira, esquentar água para fazer um café, para o filho poder ir sair para a aula, para poder estudar. Não sair com fome, entendeu? Outra coisa, muito se fala em direitos humanos. Eu diria, que direitos humanos que é esse? Se vocês analisarem o pessoal do presídio, se eles foram lá e fizeram uma rebelião, queimarem colchões, quebrarem a cela, o poder público vai lá e cumpre com o seu papel, vai lá e faz por si, entendeu? É isso que eu acho errado, entendeu? Lá em cima ninguém está porque quer, dá porque precisa. Eu só acho um pouco das autoridades que eles vão que eles pesquisem, que eles olhem, que eles vão lá e analisem o porquê que essas pessoas estão lá e o que pode ser feito. Porque fazer audiência pública para o pessoal vir falar aqui é fácil, mas o fácil tem que subir lá para ver, olhar cara a cara, olhar a situação do pessoal, porque ninguém está lá porque quer. Eu tenho certeza. E muita gente que está aqui sabe a situação que a gente passa lá em cima, de não ter água, de não ter luz, correr atrás, bate numa porta, se fecha, porque não pode, o Ministério Público não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, isso que eu acho errado. Então, eu peço ao pessoal que tem um pouco de poder nas mãos, que suba lá e veja as pessoas que realmente precisam, entendeu? Porque é injusto, que nem o meu amigo falou. Muitas pessoas têm luz, têm de sobra, e gente que precisa, na realidade, não tem, entendeu? A Celeste, que não quer deixar ligar a verde, que ela faça uma pesquisa, que tem muitas regiões da cidade que tem gato, tem casa que tem gato, que tem ligação clandestina, e a Celeste que não bate em cima para ver, entendeu? E quem está lá, quem precisa, realmente não pode, não tem condições. Eu faço dessas as minhas palavras. Obrigado. A dona Lúcia Maribel. Silvio Amor Islande. E também a Adriana Oliveira. Boa noite, quero cumprimentar a mesa que dirige os trabalhos, os vereadores e o público presente. 3 minutos para o que eu precisaria falar é pouco, mas vamos tentar.
Eu queria discordar do Domingos, queria dar os parabéns pela iniciativa, mas eu acho que não é o Ministério Público que está proibindo. Eu penso, na minha visão, que as administrações municipais, vindo de muito tempo com vícios, criando loteamentos irregulares e colocando as pessoas lá sem a mínima estrutura, inclusive sem luz e água. E eu cito vários. Cito um bem claro, Cristal. O loteamento Cristal, chamam de bairro, mas é loteamento Cristal. Foi desapropriado em 93 pela prefeitura, pelo prefeito, não transferiu o imóvel para a prefeitura e hoje ainda está em nome de particulares, no registro em cartório. Porquanto a prefeitura nem tem condições de regularizar. O que acontece? São descasos de administrações que vêm com vício de muito tempo e continuam ainda hoje, talvez, acontecendo isso. E as pessoas se sentem desorientadas, tanto faz. Tanto assim que foi dito por N, 15, 18, 20 anos. O Cristal é uma área verde. Não é área verde. É área particular, desapropriada pelo município e não regularizada nem em loteamento, imagina-se em bairro. E tudo lá é clandestino. Inclusive, a pessoa disse hoje, a pessoa foi na Celeste e disseram, se você não pagar a luz hoje, que nós cortar, nunca mais vai ser ligado, porque o Cristal é uma área verde. E não é verdade. Então, o Ministério Público não tem culpa nenhuma disso. São as administrações que vêm com vícios do passado fazendo isso, continuam fazendo. Falo também de outros locais. Em 88, o prefeito da época desapropriou 1.100.000 metros quadrados de área em Lages. Aliás, desapropriou não. Fez desafetação de áreas verdes na quantidade de 1.100.000 metros, que para mim dá mais ou menos 3.500 lotes. Eram áreas verdes. A desafetação significa transformar de finalidade. Passou de área verde para habitacional. Criaram sociedades comunitárias habitacionais, deram as escrituras para os presidentes, que eles têm hoje na mão, a maioria tem escritura, e ninguém soube o que fazer até hoje sobre isso. Só 30 segundos. Muito pouco. Não posso. Vão cumprir o comando, o regimento. Me desculpa, mas tem mais pessoas por... 30 segundos, meu amor. Tá bom. Então é o seguinte, são mais ou menos 3.500 lotes criados pelo município, irregulares, e que as pessoas estão lá sem escritura, não têm direito de ligar, se cortar água não pode, porque dizem que é área verde, e não é mais área verde. Certo, secretário da CEPLAN? Tem mais, eu vi hoje Divina Providência com problemas. O Novo Milênio, Gralha Azul. Então, o Poder Público criou mais ou menos 7, 8 mil lotes. E em volta deles tem os problemas. Em volta deles tem as áreas verdes, as áreas verdes, que as pessoas vão indo para lá. Só mais um detalhezinho. Debaixo de alta tensão, em alguns lugares, está cheio de casa. Eu gostaria que o Ministério Público tomasse conhecimento disso e alguém fiscalizasse, porque isso é gravíssimo. Alta tensão, cheio de moradores. Quem tomou as providências? Ninguém. O Ministério Público, não sei se é o responsável. Tá bom? Desculpa, presidente. Desculpa. Obrigado. Valeu. Em primeiro lugar, quero agradecer e dar boa noite para todos e agradecer essa oportunidade de que nos deram hoje. Em primeiro lugar, quero perguntar também por que será que a gente está morando lá em cima? Por que será que tantas pessoas foram escolher aquele lugar para morar lá em cima? Por que motivo a gente foi escolher um lugar tão difícil para morar? Onde a gente sai de manhã com sacola plástica nos pés para poder chegar até o ônibus. Ou você vai trabalhar, ou você fica em casa esperando a chuva passar e chegar atrasada no trabalho. Segundo,
Luz não é ligada, água não é ligada, os nossos esgotos estão a céu aberto para todo mundo ver. É difícil chegar alguém lá e não ver uma caixa de esgoto aparecendo tudo que tem de direito para aparecer. E outra, como eles falaram, a gente não está lá porque a gente quer, a gente está lá porque a gente precisa, e foi o único lugar que a gente achou impossibilidades de dinheiro para poder morar, que era mais barato para a gente comprar, mesmo a gente sabendo o risco que a gente estava correndo. Mas para onde a gente vai? Se a gente não for para esses lugares, para onde que a gente vai? A minha mãe não pode me arcar a vida inteira com os meus filhos e meu marido dentro da casa dela. O meu avô, o avô de todas as pessoas, também não pode arcar com isso. O que a gente fez? Arriscamos ir para lá, confiando em Deus em primeiro lugar e confiando em vocês aqui que podem nos ajudar. Porque a gente já viu tantos casos acontecendo nessa cidade, parecido com isso, e com a graça de Deus e com a boa vontade do poder público que ajudou, então por que nós não podemos ser ajudados? Então, o que eu quero deixar relatado aqui é que pensem em nós, pensem nas crianças que vão para a aula, sobem aquele morro a pé, descem com barro, enfrentam cachorros bravos na estrada, que tem bastante. Eu tenho uma filha de 10 anos e uma de 13 anos. A minha filha de 13 anos não quer morar comigo, está morando com a avó dela, porque estuda no centro educacional e não consegue subir e descer aquele morro para não chegar no colégio embarrado e não ser motivo de chacota no colégio. Então, ontem foi uma noite assim que eu chorei muito por saber que a minha filha não está morando comigo pelo lugar que eu escolhi morar. Mas eu não escolhi porque eu quis. Escolhi porque eu precisava ter um teto para morar. Então, o que eu peço a vocês, que pensem um pouco, que eu sei, não entendo de política, não entendo de nada, mas eu sei que, de alguma maneira, tem possibilidade de nos ajudar. Então, é que eu deixo esse apelo aqui para vocês olharem para nós, pensarem que a gente também é um povo assim, que precisa de luz, precisa de água, de esgoto, do lixo para recolher para nós, que nós também estamos à mercê disso também. Então, assim, eu agradeço essa oportunidade e peço para vocês colocarem a mão na consciência e pensarem nas nossas crianças que precisam de luz, de água, precisam estudar, e aquelas ruas cheias de barro. E, gente, é um apelo de uma mãe que fala por todas as mães, desesperada. Eu desesperada mais ainda porque perdi minha filha, que está morando com a minha avó por causa dessa situação. Então, eu peço a vocês que, por favor, nos olhos, nos ajude. Obrigado por essa oportunidade. Obrigado, Adriana. Tem alguém que gostaria de falar? Mais alguém? Convidamos o vereador Rampel. Por 3 minutos, vereador. Boa noite, vereador que preside esta audiência pública, vereador Chagas, secretário Jorge Rainé, secretário de Planejamento, ao Charleston Demer, diretor de operações, representando neste ato o secretário Benjamin, da Semasa, ao doutor Alian Schlemper, diretor comercial da Semasa. Todos os presentes, vereador Gerson, vereador Juliano, vereador Márcios, parabéns, vereador Domingos. Nós começamos trabalhando nessa gestão com o propósito de fazer um controle mais efetivo da invasão de áreas verdes, para que as pessoas não venham sofrer a questão de, às vezes, até acesso de um carro de corpo de bombeiro para apagar o incêndio, pela ocupação desordenada, porque nós nos preocupamos com as pessoas. Eu fui presidente do bairro Bom Jesus em 2003, fiz um levantamento no bairro, pesquisei casa por casa, fizemos um levantamento e nós tínhamos, na época, 63 casas que não tinham banheiro. E eu fiz uma reunião, fiz uma prestação de contas a alguns vereadores que estavam presentes, o prefeito da época não foi. E lá nós fizemos a sugestão e pedimos que fosse construído banheiros, achasse algum mecanismo para aquelas famílias, para que tivesse a dignidade de fazer a sua higiene pessoal, ter o seu asseio, ter a sua dignidade. E foi feito aí o programa de distribuição de banheiros, mas, por ironia do destino, não sei qual foi o critério, o bairro Bom Jesus foi o último a ser contemplado, da cidade toda. E, como secretário do Meio Ambiente,
que estive à frente, também atuando junto com a Defesa Civil, muitas pessoas solicitavam para nós a ligação de água, a ligação de luz. Mas alguns impeditivos legais não deixavam que isso ocorresse. A dignidade da pessoa, ela provém do básico. Como que a criança vai se comportar como se estivesse dentro de uma sociedade, ela está largada à própria sorte, para ela ir para a escola, para ela ficar dentro de casa à noite, ou o pai faz um gato, ou pega energia do vizinho, ou simplesmente não tem. E também não tem água. Não tendo isso, não tem comprovante de endereço, que a pessoa sem comprovante de endereço não pode nem comprar no comércio, fazer uma parcela, porque não tem como provar que ela mora ali. Então, são medidas que nós temos que tomar, secretário Jorge. Nós temos que resolver isso. E haver uma espécie de concessão, a pessoa já está morando ali 2, 3, 10 anos. E só para concluir, presidente, 10 anos morando naquele endereço, já tem uma referência ali. Ele tem que ter como comprovar que ele mora. Ele tem que ter água e luz. Ele não pode ficar relegado, repelido da sociedade. A criança sem a dignidade básica, ela vai desenvolver no desenvolvimento do seu caráter, ela vai ser prejudicado. E tem que ter algumas doutrinas para minimizar as catástrofes da ocupação desenfreada, mas aqui já está estabelecida, que já existe, que já mora, ele deve ser contemplado, deve ser analisado de uma forma diferente e ser concedido, para que ele tenha água e tenha energia, para que ele possa gastar a sua água e pagar, para que ele possa recolher a sua taxa de lixo, para que ele possa exigir a coleta, como bem falou a nossa moradora. Nenhum de vocês pediu para ir para lá, mas foi o espaço que vocês encontraram para ir, e a gente se solidariza disso, porque quem mora num bairro humilde, como eu fui presidente, vereador Juliano, o senhor algumas vezes fez algumas visitas, são pessoas sérias, honestas, pessoas de bem, que querem trabalhar, querem vencer na vida. E precisa desse olhar carinhoso do poder público e que sensibilize o Ministério Público e seja parceiro dessa moção, vereador Domingos. Parabéns pela sua indicação dessa audiência pública. Próximo vereador, Márcio Machado. Minutos. Boa noite a todos. Quero cumprimentar o presidente em exercício, o vereador Chagas, estender, em nome do secretário Jorge Raineski, aos demais autoridades já nominadas à mesa, aos vereadores, ao público que se faz presente, cada uma que vem buscar os seus direitos, que vem buscar um pouco mais de dignidade para ti, para sua família. Né? E isso nos honra muito estar recebendo vocês nessa casa. Essa casa é de vocês, a casa do povo. Nós fizemos uma audiência pública, vereador Domingos, proponente da matéria, e ali cumprimento também, há pouco tempo, nesta casa, ainda nessa legislatura, e até perguntei para o vereador Juliano se esse jovem aqui era o promotor de justiça, mas não é, ele representa também o executivo, mas tem cara de promotor. E porque nós tivemos a presença do promotor de justiça, que foi terminantemente contra qualquer tipo de doação em área de risco. Isso que nós temos que saber. É possível doar em área de risco? Não é possível. Se tem uma política pública voltada, secretário Raineski, para inclusão dessas famílias, porque também a gente não pode conceber que as pessoas fiquem numa área de risco, porque de repente dá uma chuva forte, nós sabemos o que está acontecendo, as pessoas que vão acontecer, capaz de, né, desmoronar um morro, alagar, dar um prejuízo maior, né, e vamos isolar aqui que não aconteça nada com a vida das pessoas. Isso que nós temos que lutar, batalhar. Então, eu gostaria de saber se há possibilidade de ter um programa de inclusão dessas pessoas, o porquê, se o Poder Executivo que não pode ligar uma luz, e se vocês têm conhecimento também da luz e da água,
se é possível, se não é possível, e por que não é possível. Se tem uma determinação legal, porque às vezes a gente pensa assim, o vereador não quer fazer. Não, o vereador, na realidade, o que ele pode fazer é isso, organizar vocês para a gente estar cobrando. Se for necessário entrar com ações, é importante que assim o faça, através do Ministério Público, né, que ele trabalhe com interesses difusos coletivos. Peço escusa, acabei de sair lá da Secretaria do Planejamento, estou organizando uma documentação e antes estava atendendo uma cliente que nós vamos entrar na justiça para garantir o direito a ela de ter um medicamento, né, para poder ter o seu filho e não perder o seu filho pela segunda vez da gravidez que ela já perdeu na primeira. Então, por isso que eu me atrasei e peço tremendamente escusas, porque sou entusiasta dessa área, para que a gente possa estar incluindo o cidadão, para que a gente possa estar empoderando vocês e assim trazendo esse direito tão básico, direito de você ter uma casa, ter um teto, você poder, né, ter a certeza que a sua filha vai chegar feliz, né, não vai estar com vergonha de chegar no seu colégio, porque às vezes está sujo por causa de um barro, né, daí tem sim o bullying, tem sim o preconceito. Nós temos que incluir as pessoas, né, trazer dignidade, trazer a felicidade. Assim a gente vai conseguir fazer o jus, que é uma nação mais ordeira e feliz. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Próximo vereador, Juliano Paulese. Quero também agradecer a presença do Paulinho Bela Vista, como do Juliano, também secretário de Emprego, de Indústria e Comércio. Prazer estar aqui. Receber vocês, a todos os presentes da Associação de Moradores que estão, líderes comunitários, que estão aí presentes. Pois não, vereador, 3 minutos. Bem, obrigado, presidente. Em nome do presidente Chagas, quero cumprimentar os demais vereadores que se fazem presentes, cumprimentar o secretário Raineski, secretário do Planejamento do município de Lages, cumprimentar também, mesmo não fazendo parte da mesa aí hoje, meu amigo Juliano Chiodelli, secretário de Desenvolvimento do município, cumprimentar o Alian e o Charleston, que representam aqui a Semasa, cumprimentar mais uma vez meu amigo Paulo Valtri, que hoje no planejamento, né, Raineski, que eu me equivoquei na última data, e em nome da Adriana, que foi a última pessoa que falou, em nome dos presentes, dos atingidos, daqueles que sofrem com estas dificuldades, cumprimentar todas as senhoras e senhores que estão aqui na Casa do Povo, buscando aquilo que já deveria ter sido garantido pelo poder público a todos os senhores. Cumprimentar o Paulinho, em nome dele as lideranças comunitárias, meu amigo Luiz Carlos Regis, que vejo daqui também, sempre atento às questões da comunidade, e dizer, presidente, de que a nossa Constituição Federal, no seu artigo 5º, lá no título 2 dos direitos e garantias fundamentais, é muito claro no seu inciso 3º, que ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante, né? E a gente sabe que uma pessoa que vive sem água e sem luz, ela está vivendo de uma forma, no mínimo, degradante, né? A gente poderia expandir um pouco mais esse pensamento, ou discutir um pouco mais essa situação, mas em virtude da dificuldade que nós temos aqui na Casa do Povo de fazer discussões desse nível, e fica sempre muito bitolado, né, e limitado pelo tempo de cada um poder se expressar. A gente sabe que muitas pessoas talvez gostariam de vir aqui falar, mas se sentem um pouco constrangidos de vir até o microfone para contar a sua história. Eu quero aqui relatar que a gente recebe inúmeros casos, principalmente o pessoal do Bela Vista tem vindo procurar. Nós temos lá uma agente comunitária que há poucos dias esteve aqui, né, com sua familiar, falando com a gente, tentando buscar uma alternativa, mas infelizmente os vereadores estão de mãos atadas. Então, a nossa expectativa maior hoje era ouvir o Ministério Público, se há um novo entendimento, porque a gente tem a posição do Dr. René e já conhece mais ou menos o seu ponto de vista, mas talvez, né, que os representantes do Paço Municipal possam nos dar alguma luz, né, no sentido filosófico da palavra e não literal, né, professor Domingos? Mas o que a gente quer é sair daqui com algum encaminhamento legal, algum encaminhamento possível, algum encaminhamento que efetivamente resolva o problema. Também não adianta sairmos de casa, né, com todas as dificuldades, numa noite de chuva de quarta-feira,
para vir aqui, mais uma vez, né, vereador Márcio, discutirmos e não conseguirmos encaminhar nada de efetivo para a solução desses problemas. Então, parabenizo o professor Domingos por ser quem sugeriu essa discussão, inclusive hoje pela manhã nós conversávamos bastante a respeito desse assunto, buscamos a assessoria jurídica da casa para aprofundar um pouco mais o conhecimento, tentar buscar algumas soluções, e agora vamos ouvir, presidente, acredito à mesa, até para respeitar a questão do horário do secretário, e eu gostaria aqui de deixar já a minha sugestão de, eventualmente, depois a gente possa voltar ao microfone. Obrigado. Vereador. Próximo vereador, Gerson. Senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência, a mesa já nominada, os vereadores, poucos como sempre, hoje mais reduzido ainda, estamos em 4, geralmente é 5 ou 6, mas infelizmente esse é o número que a gente tem. Hoje 5. Cumprimento especialmente todos vocês que saíram das suas casas a vir a essa audiência pública, para esperarmos aí uma reação do poder público e tentar achar algumas soluções. Me surpreende, me emociona muito o depoimento da dona Adriana, quando a gente escuta que não é só a água e a luz, é o barro, é a iluminação pública, é o lixo, é a segurança, é o cachorro. Então, isso nos deixa, realmente nos leva, mesmo sabendo, mas escutando diariamente também das pessoas, nos leva à realidade que está na nossa cidade, e isso é o que nos preocupa, mais ainda. E esses anos que se passaram, de outras administrações, e dessa também, 3 anos e poucos meses, Valmor, cadastros e cadastros no próprio Cristal, que a gente acompanhou, acabou conversando já algumas vezes, cadastros e cadastros de áreas verdes, o que é área verde, o que é clandestino, o que não é clandestino, não sei qual é a nomenclatura, o nome da palavra, mas, enfim, as pessoas que realmente precisam da ajuda do poder público. Curitibanos resolveu isso. Curitibanos resolveu em 2013, se eu não me engano, salvo a memória do município, mas me parece que em 2013 eles conseguiram se reorganizar dentro dessas áreas e o poder público atuou fortemente e resolveu, vereador Márcio. E isso são modelos não lá da Europa, dos Estados Unidos, não são modelos aqui do nosso lado. Aqui do lado, é só pegar o modelo que eles usaram e resolver o problema. Mas me parece que, vereador professor Domingos, parece que as coisas não andam, parece que as coisas vão muito lento. E as pessoas não podem ficar esperando mais. Sei da dificuldade que é o nosso plano diretor, sei da dificuldade que temos com várias mudanças de secretários, uma hora é um, outra hora é outro, não temos essa instabilidade, cada secretário dentro da sua secretaria não consegue evoluir, porque muitas vezes tem outras dificuldades, inclusive financeiras. Mas esse é um aspecto importante, senhor presidente, vereador, professor Domingos, que nos traz novamente esse assunto. Infelizmente, o poder público não está, o Ministério Público não está presente por compromissos já assumidos. Mas era importante a gente saber disso. Por que que essas áreas, obviamente por necessidade das pessoas, são invadidas, compradas, já sem, só para concluir, senhor presidente, já sem escritura, mas enfim, estão lá. Então o poder público precisa tomar uma atitude e tirar essas pessoas de lá, com moradia, aluguel social, qualquer outra, mas tem que resolver, precisa resolver, e precisa assumir a responsabilidade. Precisa assumir essa responsabilidade das pessoas. E é isso que nós esperamos escutar do nosso secretário, que é uma pena, tem que sair às 8 horas, vai restar poucos minutos, mas eu acredito que dê tempo. E de todos os participantes, representantes aqui da Semasa, podem nos esclarecer. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Só vereador, nós estamos em 6 vereadores hoje. Um a mais. Até um a mais hoje. Mas convidamos agora o senhor Jorge Raineski, secretário de Planejamento, que ele faça as suas considerações. Minuto, vereador.
Alô. Inicialmente, quero saudar o presidente dos nossos trabalhos de hoje, vereador Chagas. Quero saudar o vereador Domingos, proponente desta sessão, o vereador Gerson, o vereador Juliano, o vereador Márcios, o vereador Rampel, que até poucos dias era também um colega secretário que trabalhou muito comigo nessa área. Quero também saudar os colegas de mesa, Alian Schlemper e o Charleston, que também, juntamente conosco, enfrentam problemas dessa natureza. Saudar também meu colega e assessor, que me ajuda muito nesse trabalho, Paulo Valtric. Também Juliano Chiodélio, um secretário muito dedicado, está também nos fazendo companhia hoje. Saudar, enfim, a todas e a todos, aos funcionários da casa, sempre gentilmente nos assessorando, nos ajudando. E dizer que seria muito bom se não tivéssemos que tratar do problema do fato de amenizar o sofrimento, mas que tivéssemos atacando o problema de fato, e como disse a dona Adriana, que se expressou muito bem aqui, perguntando por que fomos morar lá em cima, por que vivemos nessa situação. Desculpe, vereador Gerson, mas não é um problema de mudança de secretários que causa isso. Não há uma mudança, não é uma falta de comunicação entre gestões ou entre secretarias, que, por sinal, trabalham de forma muito unida. Eu até diria que esse problema é mais profundo. Esse problema está na ordem do capital. Essas pessoas estão morando lá porque as condições econômicas não permite que elas estejam inseridas na nossa sociedade, como é direito de todo cidadão poder trabalhar e adquirir com dignidade a sua moradia. E isso é mais profundo. Então, nós entendemos que essa política está muito errada, e já tivemos expectativas em novos governos de que fosse tratado diferente o problema habitacional. Teve o BNH, em anos atrás, que tentou fazer habitação para pobre. Habitação de péssima qualidade. Deu origem a diversos conjuntos habitacionais tão criticados. Recentemente, o governo resolve adotar uma nova medida, chamando Minha Casa Minha Vida e uma série de outros nomes, mas entrega novamente para a Caixa Econômica, que é um banco, para poder fazer a gestão da questão habitacional. Bom, o banco vai cuidar de finança, não de habitação. Nós tivemos, juntamente com a entidade da qual eu faço parte, que é o Instituto de Arquitetos do Brasil, há 4 anos atrás, no gabinete de Gilberto Carvalho, na Casa Civil, e apresentamos para ele: olha, ministro, isso não vai dar certo. Não é este o caminho para resolver o problema habitacional brasileiro. Ele prontamente concordou, dizendo: olha, nós precisamos rever na raiz isso. Mas vocês sabem que a estrutura de governo também no Brasil é muito complexa. As mudanças são muito morosas. E agora eu quero fazer um apontamento aqui. Quando o Valmor fala assim que o bairro Cristal não é área verde, ele tem razão, não é área verde. Foi uma área que foi adquirida e está sendo tratada. Depois eu vou entrar em mais detalhes. Mas eu gostaria de dizer, fundamentalmente, que quando diz que nas gestões passadas os prefeitos fizeram e continuam fazendo, aí eu vou bater na mesa. Não. Esta gestão não fez invasão ou ocupação irregular de área alguma. Tanto que o único conjunto habitacional em que está sendo implantado, vocês conhecem, é aquele conjunto habitacional que vai servir de moradia para os moradores da Ponte Grande. E agora eu vou entrar no terreno principal. Isto sim, eu tenho orgulho de dizer que é um exemplo de como tratar o problema habitacional. As pessoas que moravam na beira do Ribeirão Ponte Grande, aquilo não era área verde, era área pública, mas era área de risco. A área de risco é diferente de área verde, que é diferente de APP, que é a área de preservação permanente, que é diferente de áreas do patrimônio ocupada de forma irregular.
Cada situação é uma situação. Nós temos um trabalho sendo realizado pelo... É uma pena que não está conosco, poderia estar junto para corroborar, o nosso secretário Caetano, secretário de Habitação, que me acompanhou nesse trabalho da Ponte Grande desde o início, cadastrando todas as famílias que moravam lá. E hoje, né, Charles, que também conhece bem a situação, nós temos pelo menos 120 famílias morando no aluguel social que está sendo pago pela Semasa, até que fique pronto aquele conjunto habitacional que é de altíssima qualidade, como vocês já foram ver. Não é apenas um conjunto depósito de famílias carentes, não. Ali está sendo previsto uma escola ao lado, está sendo previsto áreas para colocar unidades de saúde, colocar unidades sociais, está sendo previsto a colocação de trabalho, que são pequenas empresas que também vão fazer um conjunto de pequenas empresas para fornecer trabalho para aquele pessoal. É um planejamento amplo, viver, morar, trabalhar, estudar no mesmo lugar. E esta é uma meta, isso é um novo urbanismo. Isso nós estamos implantando, tirando pessoas que moravam em área de risco. Ali inundava, essas pessoas já moravam em palafitas, se vocês lembrarem bem, as casas eram em cima, tinham palanques embaixo, porque quando enchia, dava para sair de canoa. E os bombeiros tiravam de canoa. Hoje não enche mais ali, mas também foi retificado o rio, foi feita uma série de trabalho. Isto é atacar o problema habitacional na sua origem. As pessoas ficar morando numa área de risco, e quando eu digo área de risco, uma área inundável, em algum momento eu sou obrigado a concordar com a promotoria. De dizer assim, como é que eu vou ligar a eletricidade onde vai dar enchente, gente? Água e eletricidade junto não vai dar certo. Nós estamos aumentando o risco. Ou em área de desabamento. Nós temos que olhar cada caso em separado. Claro que em alguns lugares, que é uma área verde, que não deveria ter moradias lá, mas por razões passadas estão morando lá, também não se vai expulsar as pessoas que estão ali, cortar água, cortar luz. Não estamos fazendo isso. Não se trata de fazer isso. E se depender, né, Rampel, da nossa secretaria, depender do nosso trabalho, até hoje nunca foi feito. E se depender de nós, nós não vamos fazer. Como é que vamos deixar uma criança sem o leite na geladeira ou sem água para o banho? Não é, isso não, é desumano. Né? Aí não, a esse ponto nunca vamos chegar. Agora, promover a ocupação de área verde, dizer que está certo, também não. Nós temos que criar programas habitacionais. A regularização fundiária, e já respondendo, quantas famílias estavam em áreas irregulares, vereador Domingos? O georreferenciamento não foi, ele não mostra exatamente o que é irregular e o que não é irregular. Depois você tem que cruzar isso com outras informações, que são informações do cadastro que nós temos. Mas nós damos conta que pelo menos 3.000 famílias estão em áreas irregulares, passiva de ser regularizada. E aí entra o Cristal, entra áreas até de bairros aí que são bairros Tributo, Guarujá, e são áreas que são bem loteadas, estão bem servidas de sistema viário e tudo, mas estão irregulares porque a documentação não pode ser feita em razão de trâmites burocráticos. E daí, gente, nós governantes, nós que somos governos, temos um problema seríssimo, nós somos muito devagar, a burocracia nos ata as pernas, tudo é demorado. Como é demorado a gente fazer regulação fundiária? Desenha na CEPLAN, faz bonitinho, acerta as medidas, leva para o cartório, mas não dá porque tem um documento antepassado que está preso numa herança que não pode passar adiante. Não é uma coisa que se resolve da noite para o dia. O Caetano tem rebolado lá, mas ele está conseguindo, já está comemorando aí que vai conseguir a primeira leva, ele já vai conseguir regularizar, evidentemente nós vamos confraternizar junto com ele. Também falou o Elvio a respeito do controle de natalidade. Elvio, nós temos que ter um certo cuidado com esse discurso, sabe? Porque o controle de natalidade, no passado, era um problema sério. Mas um levantamento feito por uma empresa de Curitiba, encomendada pelo SEBRAE, de toda essa região da BR-116, isso um dia a gente pode até trazer para contar para vocês, deu conta que nós temos 1,7 filho por família. Isso vai ser problema para a aposentadoria depois. Está decrescendo a população, né, Juliano? Eu acho que você já deve ter também alguns dados.
que hoje já não dá mais para a gente contar, porque senão no futuro não vai ter gente para trabalhar e pagar ISS para pagar a aposentadoria para esses velhinhos aqui, né, Chagas? Então, pessoal, o Jânio também falou que falta política de governo. Jânio tem razão, falta política de governo, e essa que está ainda não é aquela que nós precisamos. Tá? Eu só quero dizer para vocês que, no que depender da Secretaria de Planejamento, no que depender do prefeito Eliseu Matos, nós não vamos deixar a criança sem água e sem o leite na geladeira. Não, isso não pode acontecer. Nós não vamos trabalhar nessa direção, né? E, se Deus quiser, nós vamos encontrar, dentro em breve, soluções para regularizar aquilo que pode ser regularizado. Aquilo que não pode ser regularizado, e aí não depende da vontade de nenhum prefeito que venha no futuro prometer isso, é um mentiroso, porque não pode se prometer que vai regularizar uma área que não tem como ser regularizada. O Ministério Público vai ser firme nisso e corre-se o risco aqui de cair na demagogia mais uma vez. Então, pessoal, encerrando, e eu peço desculpa, eu já tinha um compromisso que me obriga a sair. Mas eu sempre vou estar disponível, sempre vamos tratar desse assunto, sempre, na verdade, às vezes não tão agradável, mas vamos tratar como deve ser tratado. Muito obrigado. Obrigado, secretário. Na hora que o senhor quiser sair, está liberado. Obrigado pela sua presença. Que Deus abençoe. Boa viagem. Agora vamos ver o senhor A. Schellemper, diretor comercial da Semasa. Aliem. Alô. Primeiramente, gostaria de cumprimentar o senhor presidente, vereador Chagas, meu nobre colega Charleston, diretor na Semasa, bem como o secretário Jorge e os demais vereadores. Para otimizar o mérito dessa audiência pública, enquanto diretor comercial da Semasa, nós estamos adstrito ao que é convencionado junto ao Ministério Público. Infelizmente, a Semasa não se opõe a ligações desde que passe pelo crivo do Ministério Público das exigências que preservam o meio ambiente. Existe um ofício do Ministério Público, datado de 2013, o qual nos obriga a ligar água, tanto nós quanto a Celesc, em áreas em imóveis urbanos que possuam alvará de construção e habite-se. Essa é uma exigência, infelizmente, taxativa do Ministério Público. Nessa esteira, existe uma ação contra a Celesc, na qual vocês podem observar na conta de luz de vocês, atrás, uma ação civil pública, a qual de quem tiver um talão. E essa ação civil pública, inclusive, pede para que seja cortada as luzes que foram, a energia elétrica que foi ligada em lugares indevidos. E ainda nessa esteira foi protocolizado pelo Ministério Público de Lages, Dr. Renê, da 13ª Promotoria, uma ação civil pública que nos proíbe de não fiscalizar, no caso, essas loteamentos irregulares, ilegais, assim que possa ser dito, no qual a multa que ele mensurou é na quantia de 10 milhões de reais. Essa ação, ela foi recebida na Progem no dia 4 desse mês. Temos o prazo de 60 dias para respondê-la. E foi deferido a antecipação de tutela, dizendo acerca dessa quantia, que é estratosférica. Isso é só a título indenizatório. Aí existem multa mensal, se caso a gente descumpra essa ligação de água ilegal, que é na base de R$100 mil por
mensais. Então, assim, não existe, por parte da Semasa, eu não entro no mérito da discussão dos vereadores, porque eu acredito que a causa é nobre, cumprimento o vereador Domingos, eu penso da mesma forma, só que, infelizmente, a gente está adstrito ao que está convencionado com o Ministério Público. Até lamento o doutor René não poder estar nessa sessão, mas, infelizmente, não adianta a gente ser demagogo aqui, hipócrita, dizer que amanhã vamos ligar ou qualquer coisa vai acontecer, porque hoje vocês estão sem água, amanhã vai estar alguém da Semasa preso, ou coisa nesse sentido. Então, assim, a causa é nobre, prometemos que estaremos engajados em conversações junto ao Ministério Público, principalmente acerca das casas que já existem nas áreas irregulares, mas, no entanto, gostaria que todos se convalescessem que não é ser relapso, é simplesmente uma determinação na qual existe não lei, mas em si jurisprudência que determina que a gente haja dessa forma. Então, eu particularmente não entro nem no mérito para otimizar, mas é o que a gente tem hoje para dizer a vocês. Muito obrigado. Só gostaria de deixar terminar, vereador. Pois não. Quebra de protocolo, mas não tem problema. Né, nos documentos da audiência pública, essas recomendações e a ação para que a gente possa depois estar estudando isso e tentando encontrar alguma alternativa. Então, que se deixe uma cópia à disposição de todos que tenham interesse em conhecer essa documentação, que é pública, né? Obrigado. Obrigado, vereador. Próximo, o senhor Charleston. Suas considerações. Bem, boa noite a todos. Queria cumprimentar ao presidente e estendendo aos demais vereadores e aos aqui presentes. Eu sou diretor de operações da Semasa. Sou engenheiro civil com a RT de responsabilidade técnica de operação e manutenção da Semasa. O que eu venho a dizer a vocês? O parecer da Semasa nunca foi contra a ligação, nunca foi contra, entende o pedido, é solidário ao vereador Domingos, a toda essa situação que se criou em relação a isso. O que eu posso adiantar a vocês? A Semasa hoje ela tem condições, se porventura, que eu acredito que evolua essa situação de regularização, de ser feitos os pedidos, de a gente poder realizar os serviços e ligações em área verde, em área irregular. A Semasa ela tem condições técnicas para se fazer isso, e tem condições de reservação e de tratamento para isso. Então, isso não gera ao município algum transtorno em relação à operação do sistema. Então, ao contrário que as pessoas podem pensar, a gente também pensa, quando pessoas vão lá pedir ligação de água, e a gente não pode fazer, a gente entende a situação de vocês, sabe, só que nós temos que seguir a lei, nós não podemos quem é que vai nos condenar por dar água? É condenado, não podemos fazer isso. Então, eu deixo aqui, deixar claro a todos que estão à disposição lá na Semasa, para atender quem precise, para atender, tirar dúvidas, conceder viabilidades, alguma coisa assim. Para quê? Para que, se porventura, que eu acredito que isso, como a importância que tem um movimento desse, uma audiência dessa, eu acredito que isso vá ter um desfecho favorável à população. E a gente está lá disposto para atendê-los e da melhor forma possível. É isso que a gente tem para... Muito obrigado a todos. Obrigado, senhor Charleston. Gostaria de convidar o proponente da matéria para fazer encerramento. O senhor Domingos, por 3 minutos, vereador. Também os vereadores justificaram que não puderam vir à sessão, problemas pessoais de cada um. A vereadora Aida, Eloy Bassim e Luiz Marim. Pois não, vereador. Senhor presidente,
foi, nesse documentário, elucidado algumas questões e deixado de elucidar outras, que nesse documento dessa audiência pública deveremos dar prosseguimento ao andamento desta luta, que é uma luta que, por causa dos direitos humanos e direitos sociais, nós precisamos não parar aqui. Mas algumas coisas que ficaram claras foram o seguinte: não existe mesmo legislação, uma base legal para não se ligar água e luz para os terrenos irregulares e clandestinos. Não vimos nenhuma legislação que proíba. Vimos jurisprudência, como o nobre colega Alian colocou. Agradecendo o Charles, agradecendo o Jorge Raineski, que colocou algumas questões importantes, como é o caso dos programas de habitação e que estão sendo regularizados. Mas também ele não focou a proibição legal de que a Semasa ou a Celesc não pudesse ligar água e luz. Só tem o promotor que está dizendo que não pode. Então, nós queremos saber, sim, do promotor, em que lei, porque se jurisprudência manda e faz. Agora, baseado em que lei que não se pode ligar água e luz, federal ou municipal. Na municipal, nós sabemos, e depois, com certeza, a mesa gostaria de ouvir, né, algum comentário da mesa, nós precisamos, sim, fazer uma lei. E eu gostaria de dizer a todos que vamos entrar, sim, numa continuidade. Primeiro, numa ação popular, solicitando que os moradores, uma sugestão, que os moradores de Lages, enquanto não se regulariza a situação de loteamento e parcelamento na cidade de Lages, sejam, mesmo se não tiver em área de risco, porque a área de risco é prioritária, nós não estamos confundindo aqui a área de risco com um terreno clandestino ou irregular. Mas os terrenos clandestinos e irregular na cidade de Lages devem imediatamente ser ligado água e luz até que se regularize. Depois vamos para os problemas sociais. Segundo, vamos fazer sim um projeto de lei, ou de iniciativa popular, ou nossa aqui dos nobres vereadores, para regulamentar isso como lei municipal. E isso é necessário. Não é possível que centenas de famílias na cidade de Lages possam viver em situação desumana, numa época como a nossa, de prosperidade no mundo. Nós estamos em crise, mas a tecnologia já nos diz que não precisamos, para concluir, senhor presidente, nós vamos seguir adiante e vamos fazer, sim, uma lei que dê essa brecha. Eu já fiz a consulta jurídica e é possível fazer esta lei. Então, eu passo a palavra, eu gostaria, inclusive, da mesa nos colocar, mas esta luta deve continuar, porque o promotor precisa dizer qual é a base legal. Muito obrigado, senhor presidente. Em resposta à pergunta do vereador Domingos, com relação à jurisprudência, a empresa Celesc uma sentença transitada em julgada, no qual ela foi condenada, e a ação que encontra-se, que eu falei para os senhores, tramitando, que a gente nem sequer respondeu, fomos citados pela 13ª Promotoria. Então, na verdade, não é uma lei. Existe um entendimento, e a lei em si é a preservação das áreas verdes, como o secretário colocou. Agora, uma lei específica acerca de a Semasa não pode ligar, nós não temos. Agora, enfrentar o Ministério Público frente a uma multa estratosférica dessa é insanidade. Uma parte só dizendo o seguinte: é claro que não dá. O Ministério Público, o juiz manda e cumpra-se. Agora, o movimento, possa entrar, sim, numa ação popular, uma ação que diga o seguinte ao juiz direto, e o Ministério Público, é claro que vai se manifestar, mas que vamos até o Supremo Tribunal, porque lá o jogo é diferente. Lá vai, sim, discutir a situação prioritária, que o meio ambiente
A poluição não pode, por exemplo, na água, não pode prescindir da necessidade de tomar água, de ficar de sair do escuro numa cidade como a nossa. Então, nós vamos sim, e fiquei satisfeito com a vossa resposta, que não existe uma base legal para não se ligar água e luz para os terrenos clandestinos e terrenos irregulares aqui na nossa cidade. Muito obrigado. Quero cumprimentar o senhor Alex. Obrigado pela sua presença hoje. Nada mais a tratar. Convidamos a todos para segunda-feira, às 18 horas, na sessão. Obrigado a todos. Boa noite.